Boa tarde, Bauru. Boa tarde, nobre presidente, na figura de quem eu cumprimento todos os colegas e funcionários dessa casa. Bauru cresceu. E será que o Cerrado diminuiu? Será que para desenvolver a cidade há necessidade de um desmatamento? Falta espaço em Bauru? Os que defendem essa corrente dizem que Bauru é um dos menores municípios do Brasil. Mas basta andar um pouco que há espaço. Mas aqueles que afirmam que não há, em prol do desenvolvimento, são bastante eloquentes nos seus argumentos. Participei da audiência como um ouvinte atento. E estamos diante do impasse. O prefeito acha que há uma solução que faz frente, inclusive, ao tratado assinado por Bauru, da cidade de Nagoya e do Brasil, que preserva as matas ainda existentes. Mas aqueles que acham que o desenvolvimento não deve parar, defendem que não. A insanidade preservacionista, discorreu um defensor dessa ideia. Bastante interessante o seu artigo. Quem está com a razão? O prefeito? Os defensores do meio ambiente, dos animais? Ou aqueles empresários que veem no desenvolvimento uma forma de emancipação social, uma forma de melhorar a cidade? Próximos rounds, estaremos lá. Como participante da Comissão de Meio Ambiente, estaremos atentos no sentido de, sim, preservar o meio ambiente e proporcionar o desenvolvimento. Essa equação a ser desenvolvida. Por quê? Porque também o brasileiro, o bauruense, não tem uma consciência ecológica. É muito recente termos, muito recente, termos alguma matéria na formação dos nossos alunos sobre ecologia. E também a classe política reflete isso. Será que o poder econômico subverterá conceitos ecológicos em prol do desenvolvimento? Estaremos atentos e desenvolveremos esses pensamentos e discutiremos com a sociedade o melhor caminho, apesar de que há uma lei vigente que deve ser ou preservada, ou mudada, ou modificada. Com certeza ficou claro aqui, nessa audiência, que o assunto transcende Bauru. Bauru pode sim desencadear o movimento, mas as definições são, no mínimo, estaduais. Mas é um assunto que motiva, porque suscita o desenvolvimento de um pensamento ecológico que não é regra, é exceção. Basta ver o estado do Cerrado. A política nos permite versar sobre diversos assuntos, e esse é imprescindível, primordial a uma política de Estado. E é isso que estaremos discutindo nas próximas reuniões. Aprimorar a cidade é a função do vereador, e ele dispõe de ferramentas para isso. São várias. Ele pode pedir documentos, ele pode fiscalizar em loco, ele tem a imunidade parlamentar para levantar assuntos espinhosos em diversos conteúdos. Mas uma das principais ferramentas está no seu discurso e na tramitação, na confecção de projetos nessa casa. E o que regulamenta isso é o nosso regimento. E o nosso regimento é de 1990, 24 anos. Ele vai ser modificado.
Durante toda a legislatura passada foram feitas dezenas de reuniões num estudo comparado de cidades, onde se comparou Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, Santos, com o nosso regimento. E foi formulado uma série de modificações que refletiam a expectativa dos componentes da comissão e do momento político da época. Tudo mudou. É uma nova Câmara, com uma renovação considerável, mas foi um documento que se baseou num preciosismo. Foram feitas 3 revisões daquilo que já tinha sido feito, e eu queria aqui homenagear os funcionários dessa casa que participaram dessa comissão, dando um conteúdo histórico e um porte fundamental para que se pudesse progredir nessa casa na tramitação dos processos que aqui ocorrem. Tivemos lá o já não funcionário da casa, o senhor Irineu Bastos, com conhecimento enciclopédico do conteúdo político da cidade e da própria Câmara, e em muito nos ajudou. Queria aqui homenagear também a funcionária que aqui está, a senhora Soraya, que participou ativamente em todas as reuniões e que, com o seu conhecimento, tanto do ponto de vista acadêmico, poucos sabem, ela é advogada, ela é economista, e mais, são dezenas de anos também na casa. Então, mais do que nunca, contribuiu e muito, e de uma maneira superlativa, porque com conteúdo ético soube dirimir as discussões, que não foram poucas. Eu, como presidente, e o vereador Segala, como relator, debatemos ardorosamente, com aval para lá ou para cá, do não ardoroso, do não pouco ardoroso Gobi, o Dr. Gobi. Foram reuniões bastante interessantes que discutiram profundamente a natureza do processo político e, principalmente, a questão processual dessa casa. Muito que se tem nas outras cidades nem se chegou a colocar, porque também aquela legislatura era muito conservadora. E discussões, as mais variadas, nem se propôs, porque não era de interesse daquele grupo. Participou também o vereador Roque, em algumas reuniões, e também o vereador Fabiano Mariano, que contribuíram com o seu conhecimento político. Então, estaremos discutindo essas propostas no sentido de modernizar a casa no seu rito, para que o processo político flua sem artimanhas de momento, que flua voltado ao seu conteúdo, voltado àquilo que o vereador defende e que terá espaço para defender. Então, um momento importante dessa casa é a discussão do regimento interno, que será numa sessão extraordinária no dia 19. Esse vereador tem acompanhado de perto as conversações a respeito da regularização do IANSP. Fundamental, são milhares de usuários que precisam de uma retaguarda hospitalar e, por sorte, nesse momento temos o vereador Raul, que é um dos polos da negociação, que com sua visão voltada ao social, tem trabalhado no sentido de que essa negociação se dê a contento. No entanto, a questão de custo é primordial para qualquer instituição. Se não houver uma concessão da parte da diretoria do IANSP, da presidência do IANSP, teremos dificuldade. O hospital não pode arcar com custos que não cobrem os procedimentos. Mas é uma situação que tem que ser resolvida a curto prazo. E esse prazo se esgota na medida que as patologias se avolumam, a fila aumenta e a cidade de Agudos não consegue dar vazão a toda a necessidade em complexidade e fluxo em número de pessoas doentes. Então, a Comissão de Saúde dessa casa envia esforços no sentido de que a presidência do IANSP faça concessões e particularize a questão do contrato de prestação de serviços com o Hospital Beneficência Portuguesa para que aconteça o acordo e milhares de funcionários estaduais do Centro-Oeste paulista sejam beneficiados.
Os funcionários, através da sua comissão mista, têm trabalhado outras alternativas, mas acreditamos que essa é a melhor delas. Obrigado, senhor presidente.